Opa, você tá aí? Peraí. Ah, então, tudo bom, galera? Bom, tô de volta e eu queria fazer esse vídeo pra falar desse jogo incrível que é o Liar's Dice. E se você nunca jogou comigo, cara, você tem que aprender as regras, que é um jogo incrível e a gente tem que jogar qualquer dia desses. É só, se você não tiver 5 dados, que é o que cada pessoa usa, pode vir que aqui tem. Vamos lá. Bom, galera, cada um começa com 5 dados e só você pode ver os seus dados, por isso só mostre eles na hora apropriada. E você, caso você se encontre na situação onde há uma dúvida, caso você esteja certo, você vai manter a posse de todos os seus dados e vai começar a próxima rodada, podendo então escolher o novo sentido da mesa, já vamos falar sobre isso. Mas caso você esteja errado, bom, aí você perde um dado. Nesse jogo, o objetivo é apostar. Você tem a opção de duvidar da aposta do último jogador, mas se você não quiser fazer isso, você tem que apostar. E também tem a situação onde você é o primeiro da rodada. Aí é a sua obrigação começar uma aposta, porque se não tiver aposta não tem jogo, concorda? Mas para fazer essa aposta, você sempre tem que aumentar. E para fazer isso, você tem duas opções. Ou você aumenta o número de dados, ou você aumenta o número da face do dado. O que isso quer dizer? É aí que o jogo começa a ficar um pouco confuso, mas são regras simples se você treinar bastante. Para aumentar, você pode escolher a primeira opção, que é aumentar o número de dados. Ou seja, se alguém falou que existem 4 quadros, você pode aumentar o número de dados, porque a pessoa está falando que existem 4 dados com a face 4 virada para cima. Então você pode falar que existem 5 quadros, porque você também tem 4. Então, você aumentou o número de dados, a sua aposta é válida. Ou você pode aumentar o número da face. Nesse mesmo exemplo, a face era 4. A pessoa tinha falado que existiam 4 dados com a face 4 virada para cima. Você pode aumentar o número dessa face, ou seja, 5 e 6 são maiores que 4. Logo, você pode falar que possuem 4 5, se você tiver 5 ou não, não sei. Você que escolhe. Dessa forma, você aumentou o número da face, sem ter aumentado o número de dados. Mas nada te impede de falar, por exemplo, que existem 6 6 depois do 4 4. Você pode aumentar os dois ao mesmo tempo. O que você não pode fazer em nenhuma ocasião dessas é reduzir, por exemplo, o número da face. Pegando aquele exemplo, 4 4. Você não pode falar que existem 4 3. Se você quiser falar do 3, você vai ter que aumentar o número de dados. Porque fazendo isso, você pode falar da face que você quiser. Então você poderia falar 5 3, mas você não pode falar 4 3, sacou? E também você não pode reduzir o número de dados nesses casos. Você não pode falar que tem 3 4. Porque se a pessoa apostou que tinha 4 4, não faz o menor sentido você apostar que tem 3 4. A ordem do giro da mesa também é uma coisa muito importante. A ordem dos jogadores deve obedecer ao giro da rodada. Logo, considere esses jogadores como num circo. E caso o giro seja, por exemplo, em sentido horário, você joga após o jogador na sua direita e após o seu jogador da sua esquerda tem a vez. Lembrando que cada um pode duvidar a hora que você quiser, mas você só pode duvidar de quem jogou antes de você. Bom, agora falar da regra do Ice, que é um dado que muda muito a mecânica do jogo e é um dado extremamente interessante. O nosso Ice, a função dele é coringa, então ele funciona como todas as faces ao mesmo tempo. E isso não tem nenhum problema, porque ele só vai ser contabilizado uma vez a cada rodada, então não tem problema. Digamos que aqui na mão a gente tem 4 6, também temos 2 3, temos um 4, um 5, um 2 e também temos, é claro, o nosso AIS aqui. E isso vai mudar também uma regra que eu falei que não quer acontecer, mas você pode reduzir o número de dados se você for falar do AIS. Por exemplo, se alguém falou lá 8 6, você pode falar 4 As. Você pode dividir pela metade, sempre arredondando para cima, em casos ímpares. E é isso que é fascinante no jogo, porque se alguém fala 8 6, por exemplo, você fala 4 As. Se a próxima pessoa não quiser duvidar e quiser falar de outra face, ela vai ter que dobrar de novo. Só que a última aposta antes do As foi 8 6 e ela não pode repetir nem reduzir essa aposta. Então ela teria que falar a partir de 9 alguma coisa. Mas se fosse, por exemplo, 8 5, você fala 4 As, o próximo jogador pode falar 8 6, porque está seguindo a regra.
E caso fosse, por exemplo, 9 quatros, se você quer falar dos ases, aí teria que ser 5, porque 9 dividido por 2 é 4,5, só que daí arredonda para cima, então 5 ases. Então, galera, essas são as regras básicas, só que tem mais uma regra que eu quero falar sobre, que é a regra do exatamente. Como o próprio nome já diz, é exatamente alguma coisa. Se alguém faz uma jogada para você, você acha que tipo é aquilo, que você não quer nem duvidar e nem aumentar a aposta, você pode falar que tem exatamente aquilo e faz a contagem como se fosse duvidar normal. Se tiver aquilo que foi exatamente, sei lá, 10, 6, aí você tá certo. Cara, aí que entra a parte roubada da coisa. Você tira um dado de todo mundo da mesa, menos o seu, claro. Isso é muito roubado, cara. Porque pense, sei lá, se tiver 8 pessoas jogando, você vai tirar 7 dados de uma vez. Isso é muita coisa. Só que no último ano aí, entre os meus amigos que jogavam, isso lá no Alabama, mudou um pouco, que foi a regra, se você tiver errado, ao invés de um dado, você perde 2 dados. O que, tipo, também é muita coisa. Então, meio que justifica o risco que você corre nisso aí. E bom, daí se você tiver certo, você começa a próxima rodada. Se você tiver errado, o último jogador que você falou exatamente que começa, que é o jeito de ajustar essa regra. Mas eu não gosto muito porque muda muito o X1, muda o final do jogo e tudo assim. Acelera o jogo, mas sei lá, eu não sou muito fã, mas sempre dá pra conversar e ver se aplica essa regra ou não. Bom, mas é isso esse vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, tem muita regra que você só entende mesmo jogando. Não é fácil assim no começo. Eu comecei a jogar esse jogo acho que em 2013 com o meu antigo mestre, Dudu. Ele é o melhor jogador que eu conheço e, eu gosto muito desse jogo. E muita gente que eu apresento esse jogo gosta pra caramba também, porque é um jogo muito legal. E qualquer dúvida, cara, é só mandar, porque ou vem jogar comigo, se você não tiver dados, não tem problema, mas compre 5 dados. Ande com 5 dados, que é bom. E é isso, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Eu vou dividir esses vídeos, vai ter esse das regras, vai ter o do comportamento na mesa. E futuramente eu quero fazer o como ser Ultimate Pro, um Layers Dice, só que não tão cedo porque são dicas valiosas e jogadas maravilhosas. É isso aí, muito obrigado e até mais. Valeu.